conseguiu perante o Senhor, porque ele foi fiel, ele foi valente, ele foi prudente, né? E aí o anjo tocou nele, e o anjo falou assim: você não se chamará mais Jacó, mas a partir dessa batalha, porque você lutou com o anjo e prevaleceu, então a partir dessa batalha você se chamará Israel. Jacó significa suplantador, Israel significa príncipe de Deus, porque como príncipe você lutou com Deus e você prevaleceu. Então foi essa palavra que o anjo do Senhor falou para ele quando trocou o nome dele. E aí, quer dizer, aquele transformou aquela sentença de maldição em bênção, porque ele se tornou um ungido, um soldado, um valente, um prudente, porque a promessa veio sobre a vida dele, da linhagem dele nascer as 12 tribos de Israel, né? Ou seja, significa que por mais que eu seja o trambiqueiro, por mais que eu seja o desleal, por mais que eu seja o imprudente, por mais que eu seja o insensato, por mais que eu seja o tirador de proveito, vamos dizer assim, a partir do momento que eu vou para a cruz com arrependimento, com quebrantamento verdadeiro, ou seja, aí eu permito o Senhor tocar na minha conduta, na minha índole, Ele é Deus para fazer de mim uma nova criatura, para reescrever a minha história. Amém. E aí se cumpre aquela palavra que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem coisa nova para a nossa vida, né? Então, só que a nossa parte é reconhecer a nossa dependência. A nossa parte é reconhecer a nossa limitação. A nossa parte é reconhecer que nós sozinhos não temos condições de chegar em lugar nenhum. A nossa parte é ir até o Senhor, né? É se esvaziar de nós mesmos. A nossa parte é se render. Quando a gente se rende, fala assim, ó, eu tinha que ser assim, eu tinha que ser assim, eu tinha que fazer isso, eu tinha que andar desse jeito, eu tinha que trilhar por esse caminho, mas eu vejo em mim falta de condições de ser conforme eu fui ensinado que eu deveria ser. Então eu estou aqui nos pés do Senhor. O Senhor pode me ajudar, o Senhor pode me receber, o Senhor pode me transformar, o Senhor pode me fortalecer, o Senhor pode me lapidar, ou seja, fazer de mim uma nova criatura, porque Paulo ensinou isso: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando eu me esforço para fazer o bem, eu vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me leva a fazer o mal que eu não quero fazer, e o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Ou seja, ele entendia que na natureza dele, ele entendia que na natureza do pecado que estava dentro dele, era tudo oposto àquilo que ele queria ser, que ele entendia que ele precisava ser. Então é onde a gente entende que é só o Senhor que pode trabalhar, é só o Senhor que pode nos receber, é só o Senhor quem pode nos transformar, é só o Senhor quem pode tratar comigo e com você para fazer de nós uma nova criatura, ao ponto de Deus poder receber a nossa vida na presença dele. Amém. Né? Já foi falado, né? Um irmão citou, né, Mateus 16, 25, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga, porque aquele que achar a sua vida, esse perderá, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, esse guardará para a vida eterna, esse a achará. Então, ou seja, então nós temos aí a necessidade de negar a nós mesmos. Se eu conseguir negar a mim mesmo, aí o Senhor tem liberdade para me receber, aí o Senhor tem liberdade para tocar na minha índole, para tocar no meu caráter, para tocar na minha estrutura, para fazer de mim uma nova criatura. Aleluia. E se Ele tiver liberdade para tocar na minha estrutura, na minha natureza, aí se cumpre aquela palavra que nós contra a natureza éramos jambuzeiro bravo e fomos enxertados na boa oliveira, e aí Deus trocou o DNA, né? O jambuzeiro bravo é uma árvore que não dá fruto, e a boa oliveira é uma árvore da onde se extrai o azeite. Ou seja, Deus foi lá no DNA de uma árvore e injetou uma na outra, e aí
nenhuma árvore passou a ter o fruto que a outra tinha, mesmo que ela sendo sem fruto, sendo uma árvore assim, tipo amaldiçoada, porque não tinha nada, o jambuzeiro bravo não tinha nada para oferecer de fruto, de flor ou de alguma coisa que seja útil, mas contra a natureza foi enxertado na boa oliveira e teve o DNA transformado. É a mesma coisa que acontece comigo e com você espiritualmente, quando a gente vai lá e entrega a nossa vida para o Senhor, ao ponto dele ter liberdade para trabalhar em nós, né? Então Jacó, né, nessa passagem que fala assim, ó, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ainda que Jacó tinha sido um suplantador, ainda que o nome Jacó signifique trapaceiro, ainda que o nome Jacó signifique enrolão, né, o Deus de Jacó foi Deus para lá e tocar na índole, glória a Deus, tocar na natureza, tocar na estrutura de Jacó, e aí Jacó passou a ser Israel. Tu não te chamarás mais Jacó, você não vai mais ser suplantador de nada. A partir de agora você foi tocado, você foi aprovado perante o Senhor, porque você buscou a mudança da sua natureza, e a partir de agora você é príncipe de Deus. Amém. Glórias a Deus. Príncipe de Deus. Glória a Deus. Ou seja, então, o que Deus tem para mim e para você é tocar na nossa índole, tocar na nossa estrutura, tocar lá no nosso DNA espiritual, e aí fazer de nós, contra a natureza, nos transformarmos em príncipe de Deus. Amém. E aí o príncipe de Deus é aquele que tem o Deus por seu auxílio. E aí Deus solta o encarcerado, abre o olho do cego, né, sustenta o órfão e a viúva, transtorna o caminho dos ímpios, né, cuida, né, do faminto, dá pão ao faminto. Ou seja, então tem várias coisas que Deus faz como providência, amém, como zelo, como cuidado, como fidelidade da parte dele para a nossa vida, quando nós nos refugiamos nele, né? Então, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, por seu refúgio, porque quando nós nos refugiamos no Senhor, seja o que for que nós estivermos precisando, né? Seja o que for que está nos incomodando, nos oprimindo, nos preocupando, nos entristecendo. Tem muitas coisas tem coisas que nos entristece, tem coisa que nos preocupa, tem coisa que nos incomoda, tem coisa que a gente não sabe como é que a gente vai fazer para resolver aquela situação. Mas aí quando a gente aprende a pegar aquilo que está além das nossas condições e a depositar no pé do Senhor, Senhor, está aqui nos teus pés. É assim, assim, assim. Eu deveria saber resolver, mas eu não sei. Eu deveria poder resolver, mas eu não posso. Está além das minhas condições. Então o Senhor vai ser o meu auxílio, o Senhor vai ser o meu ajudador. Então estou depositando na tua presença, e eu creio que o Senhor pode tomar frente, amém, e trabalhar, glória a Deus, vitória, porque amém, nunca com o olho se viu, nem com o ouvido se percebeu